Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né? Gravando mais um videozinho para dividir esses conhecimentos aí que já estamos fazendo já há um tempo aí, dividindo com vocês alguns conhecimentos para que todos fiquem bem, né? A partir da hora que a gente passa a conhecer sobre um assunto, tem algumas orientações, a gente começa a refletir, a mudar algumas coisas em nossas vidas, porque é para o nosso próprio bem, né? E uma coisa que eu resolvi falar nessa semana, eu estive pesquisando aí, é sobre a importância, né, do evangelho no lar, tá? O que é o evangelho no lar, né? Como é feito? O que nós propomos, né, para que seja feito, para que o próprio plano espiritual propõe, né, que seja feito, para que crie-se um outro ambiente dentro do lar, com a família, aquela união das pessoas, aquele amor fraterno, de estar se reunindo pelo menos uma vez na semana, né, para poder estar discutindo sobre o Evangelho propriamente dito, né, sobre os caminhos de Jesus, sobre essas, esses acontecimentos que tiveram, esses fatos, né, que Deus permitiu que acontecêssemos aqui, que é uma maneira de da gente se melhorar, procurar se religar com Deus, trazer a paz, a tranquilidade. Quem é que não quer a paz, a felicidade, a tranquilidade dentro do nosso lar? É tão gostoso a gente vir para a nossa casa, retornar de um dia de trabalho e encontrar a paz, a felicidade, todos felizes, harmonizados, contentes um com o outro. Não é gostoso? Isso é essa a finalidade, gente, tá? Então, o texto é Evangelho no Lar para Reforma Íntima, tá? Eu peguei um pouco de um texto aí da TV Mundo Maior, que é um canal de TV que é o braço televisivo da Fundação Espírita André Luiz. E o GEIC, que é o Grupo Espírita Irmã Carmelo, também tem um textozinho do Centro Espírita Casa de Jesus, tá? E no finalzinho a gente vai estar encerrando com a mensagem do Espírito deixa eu ver aqui, Joana de Ângeles, tá? Jesus contigo. Então, essa mensagenzinha dela também vem bem a calhar, ela falando sobre o Evangelho no lar, tá? O que acontece. Então, vamos lá, né? Mais um pouquinho, a gente dividir um pouquinho de conhecimento. Vou deixar meu óculos aqui, fica melhor para poder visualizar com vocês. Então, vamos lá. O Evangelho no Lar pode nos auxiliar na reforma íntima, porque os ensinamentos que são compreendidos naquele momento vai nos auxiliando dia a dia. Nas nossas provas, nas nossas expiações, influenciando assim a nossa evolução espiritual. Olha que interessante. Então, você pode até me perguntar, pô, Jurandir, se eu fizer o Evangelho uma vez na minha casa, eu vou trazendo isso? O ideal é que, com o tempo, a gente mude as nossas posturas, que a gente traga o Evangelho para as nossas vidas, né? E que possamos criar um horário toda manhã, quando eu acordo, toda noite, quando eu vou dormir, eu posso pegar o Evangelho, ler o Evangelho, refletir, fazer uma prece. Então, assim, isso é essencial para nossas vidas, tá? Estamos nos religando. O ideal é que seja feito todos os dias, mas pelo menos um dia da semana com toda a família, tá? Esse é que é o ideal, tá? Lembremos-nos de que o Evangelho no Lar visa possibilitar-nos maiores conquistas morais e espirituais. Com ele conseguimos mais facilmente a nossa reforma íntima, o que facilita expurgar as crendices e as superstições que ainda nos acompanham e que tanto nos prejudicam. Muitas vezes nós ficamos presos a algumas crendices, algumas superstições, alguns rituais que acabam atrapalhando as nossas manifestações, né, gente?
porque não posso isso, eu não posso aquilo, eu devo fazer isso todo dia. Então, assim, esses ensinamentos vão nos clarear quanto a essas necessidades, se há ou não, entendeu? É um estudo que você vai fazer toda semana, através do Evangelho, trazendo conhecimentos. O que quer dizer aquilo, né? Como Jesus se interpreta, como o plano espiritual traz isso para as nossas vidas, tá? Deve revestir-se da maior simplicidade, é um fator essencial, hein, gente? Essas reuniões têm que ser simples, tranquilas, sem o uso de qualquer forma exterior. O que daria um cunho de liturgia e de ritual. Não é nada comparado a isso, não é um ritual, tá, gente? Incompatíveis com o ensino de Jesus e da doutrina espírita. Olha que interessante. Para a reunião deve-se obter o consenso dos familiares. Então chega nos familiares e fala, olha, eu estou querendo fazer no tal dia uma leitura do Evangelho aqui, para que a gente possa conversar sobre esse tema, que a gente possa se harmonizar. O que vocês acham? Então, é bom ter o consenso da família, né? Mas o Evangelho no lar também pode ser praticado apenas por uma pessoa, caso os familiares não queiram participar. Então, se de repente a pessoa, mas não quero, não vou participar, eu não sei o que e tal, nada impede que você faça. Pegue um dia da semana, você se prepare, pegue o seu Evangelho sempre naquele dia, sempre naquele horário. Abra o Evangelho, leia, pense, reflita. O ideal é que você comente em voz alta, tá? Porque quando você faz o Evangelho, é bom que você seja em alto e bom tom, porque todos vão ouvir, entendeu? Querendo ou não participar, eles vão estar ouvindo, tá? Convidando-os a estabelecer para tal um dia da semana, qualquer dia, mas sempre o mesmo, tá? O mesmo horário também. Também se escolherá uma hora, né? Para que esteja presente, evitando-se assim assumir outros compromissos para aquele dia e hora. Por isso que é muito bom escolher um dia que você esteja tranquilo, que você pare para assistir uma televisão, que você não tenha muito o que fazer sempre, aquele mesmo dia da semana, você não tem o que fazer à noite, por exemplo, ou de manhã cedo. O ideal é que você combine, né, um horário junto com a família, sempre naquele mesmo dia, sempre naquele horário, evitando compromissos para aquele dia e aquele horário, para que não atrapalhe. Eu tenho que ficar mudando o dia do Evangelho, tenho que ficar deixando de fazer muitas vezes. Aí é complicado, tá, gente? O Evangelho no lar não é uma sessão mediúnica ou de cura. Então, você fazer o Evangelho no seu lar, você não vai estar fazendo uma sessão mediúnica ou um tratamento de cura. Não é. É uma leitura do Evangelho, é um estudo, tá? É aconselhável que ocorra nas casas espíritas. Essas sessões mediúnicas, as curas, o ideal, né? É aconselhável que seja feito nas casas espíritas, tá? Também é despojado de qualquer liturgia ou simbologia. Por isso, desaconselha-se o uso de velas, flores, toalhas brancas, defumadores, cujo o uso passa a constituir uma cerimônia religiosa, que não é, né, gente? Um culto ou um ritual incompatível com a pureza do cristianismo e da doutrina espírita. Então o cristianismo, né, como uma doutrina espírita, não usa nenhum ritual, uma liturgia, simbologia neste sentido. Eu tenho que pôr uma toalha branca, eu tenho que fazer... Então, assim, não há necessidade disso, tá? Você pode fazer no seu quarto, sentado na sua cama, na sua sala, sentado num sofá, na cozinha da sua mesa, sentado lá, tá? No seu quintal, numa varanda, não importa. O ideal é que seja no mesmo dia, no mesmo horário, procurar sempre um lugar tranquilo, né? Onde não haja interferência, barulho, que você possa falar em voz alta e as pessoas possam ouvir. É esse mais ou menos o conteúdo do que como deve ser feito, tá?
Na verdade, uma escola de Jesus em que se aprende a amar o próximo como a nós mesmos, para amar a Deus sobre todas as coisas. Então, uma escola, né? Um ensinamento, tá? Vamos falar agora de algumas orientações sobre o Evangelho no lar. É no lar que os espíritos se reencontram sobre o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Então, nós somos espíritos que nos encontramos dentro do nosso lar. De vidas passadas, nós já vimos isso, e nos encontramos dentro do nosso lar para convivermos juntos. Nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos encarnados exercitarem no campo afetivo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Então, olha o que você está trazendo neste momento, né? Afetividade, fraternidade, solidariedade, sentimentos derivados do amor. Para quem? Seus pais, seus filhos, seus avós, sua esposa, seu marido, irmãos, quem estiver participando ali dentro da sua casa. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante, quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva, através de novas experiências no campo intelectual e moral. Além de estarmos intelectualmente estudando, lendo, trazendo novas informações, estaremos desenvolvendo o que? A nossa moral, o nosso sentimento, a dedicação de amor, fraternidade ao próximo. São muitos benefícios nesse momento, gente, que estaremos exercitando. Coerente com esta visão, afirma Emmanuel. Temos uma mensagem de Emmanuel. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É no lar que aprendemos essas bases, que somos realmente educados, tá? Para o mundo aí fora. Primeiramente vemos para o nosso lar. Somos educados até uma certa idade para depois irmos para as escolas e depois irmos para a vida, para o mundo. Então, junta-se uma educação moral, intelectual, e depois a intelectual e a moral, aplicando-se a moral no dia a dia e levando para todos aí fora. Vários espíritos de escola, o que é, né? O que é melhor escola, né? São espíritos evoluídos, tá? Vários espíritos de escola, né? Espíritos evoluídos, se manifestam sobre a validade e conveniência da reunião em torno do Evangelho de Jesus no lar. Olha que bom, recebemos neste momento a visita de vários espíritos superiores, que estão, espíritos ligados bem próximo a Deus, né? Que estão fluidificando o nosso ambiente, estão trazendo energias boas, tratamentos que nós não vemos, tá? Dentre eles podemos citar Emmanuel, né? Que diz mais um pouco aqui. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação, quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico. Os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Olha que interessante. Bezerra de Menezes também trouxe aqui uma mensagem para a gente. Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades, trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família. É aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Os espíritas, em particular, precisam compreender a necessidade do culto evangélico
do Evangelho no lar, pelo menos semanalmente. É aconselhável que se reúna com os familiares, com alguns parentes, capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sobre a cobertura moral da oração, da prece, da sintonia, de se religar a Deus. Joana de Ângeles trouxe uma mensagem aqui também. Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente, rota de amor, a sabedoria de tua casa. Se desejares felicidades na terra, incorpora ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Acende o sol do Evangelho em sua casa. Reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em seu lar, em tua família e em teu coração. Com essa conduta, gente, do Evangelho no lar, estaremos expulsando todos os miasmas, todas as energias ruins que habitam dentro do nosso lar, os maus pensamentos, os que provocam discussões, os que provocam desentendimentos, tá? Aquelas energias pesadas. Passamos a nos entender, a gostar de estarmos nas nossas casas. Quem chega na nossa casa sente a energia boa e fala que paz, que tranquilidade que tem aqui. Mas isso porque você transformou a sua casa, o seu lar, a sua família, a sua vida. Perceba quantos benefícios isso é trazido quando se faz o Evangelho no lar. Se religamos com Deus. Trazemos as informações para a nossa evolução espiritual, moral e intelectual. Por fim, Bezerra de Menezes convida-nos à ação. Auxiliemos a plantação do cristianismo santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. Então, se esperamos alguma coisa da nossa sociedade para o amanhã, vamos começar já hoje. Vamos implantando o cristianismo dentro do nosso lar, na nossa família, trazendo as informações que a nova doutrina trouxe para todos. Conhecimento, razão, fé raciocinada. Vamos ver agora a finalidade e importância. Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares e no sentimento, um sentimento de fraternidade. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, propiciando a cada uma vivência tranquila e equilibrada. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados favorece a influência dos mensageiros do bem. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operante os princípios da vigilância e da oração. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor e tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum.
Muito interessante, né, gente? São muitas orientações, muitos benefícios que toda a espiritualidade, com a permissão de nosso Deus maior, com o amor de nosso querido Mestre Jesus, nos envolve e nos traz para dentro dos nossos lares. Vamos lá, como fazer agora o Evangelho, né? Já tivemos mais ou menos alguma noção e vamos somente frisar agora. Escolha na semana um dia e horário que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos, é o suficiente. Lê-se um tema, conversa-se mais ou menos entre 30 minutos. Cada um expõe mais ou menos o que entendeu e vamos tratar esses assuntos. Crianças também podem fazer parte da reunião. Começam lá logo, desde cedo, a participar da evangelização. Pode ocorrer a presença de visitantes ocasionais. E neste caso, podem ser convidados a participar. De repente, você vai fazer, o seu evangelho está marcado naquele horário com a sua família. Todos estão se reunindo e pode chegar alguém. Nada é à toa. Então, convide essa pessoa a falar, olha, neste dia e neste horário fazemos uma leitura do evangelho. Quer participar? Fique à vontade. Ouça, né? Procure entender um pouquinho do que o evangelho está trazendo para as nossas vidas. Se a pessoa não quiser, tudo bem, mas se a pessoa quiser, não deixe de fazer, tá? Procure responsabilidade nesses horários, cumprimento da obrigação nesses horários, daqui para toda a sua vida. Há a possibilidade da reunião ser feita por uma só pessoa. O roteiro a ser seguido é o mesmo, tá? Bom, então é isso, gente. Agora vamos ver mais ou menos o roteiro, né? Que isso é uma sugestão, tá, gente? Início da reunião, prece simples e espontânea. Então pode ser um Pai Nosso, tá? Uma prece pedindo paz, tranquilidade para o grupo naquele momento, entendimento para tudo que for passado, pois o objetivo é estudar e aprender. Faz uma prece simples e espontânea de coração. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo começa-se desde o prefácio, lendo item por item, né? Os dois sempre em sequência. Então, assim, pega-se o Evangelho segundo o Espiritismo e desde o prefácio começa a se ler, página a página, item a item, vai na sequência. Quando terminar, retorna, começa de novo, tá? Comentários sobre o texto lido devem ser breves e contando com a participação dos presentes, evidenciando o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Então, alguns textos que serão lidos, são textos pequenos, não precisam ser muito grandes, devem ser trazidos para o dia a dia. Vamos fazer algumas comparações, vamos ouvir as outras pessoas. Quando um fala, o outro ouve, procura entender. Essa educação é muito interessante. Porque o que acontece muito é que quando tem um grupo reunido, a gente começa a falar sobre um assunto, o outro começa, quando vamos ver, tem 4, 5 do grupo falando ao mesmo tempo e ninguém ouvindo. Vamos perceber que Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Então vamos sim fazer comentários breves, né? Mas ouvir muito o que as pessoas estão dizendo, procurar entender, chegar ao sentimento da pessoa, porque muitas vezes falamos alguma coisa sentindo. Geralmente, falamos alguma coisa sentindo. Vamos identificar esse sentimento nas pessoas que estão ali, nos nossos filhos, nos nossos companheiros. Ok, gente? Vibrações, que é vibrar, né? Vamos mentalizar, vamos mandar energias nossas para o plano espiritual. Porque esse plano espiritual vai pegar toda essa energia gerada naquele momento
naquela reunião e distribuir para todos aqueles lugares aonde há necessidade de receber energias boas. Então, vive pela fraternidade, paz, equilíbrio de toda a humanidade, todo o universo. Não só o nosso planeta, todo o universo. Vamos vibrar que exista a fraternidade, a paz, o equilíbrio. Por todos os governantes dos nossos países e por aqueles que têm sobre a sua responsabilidade, crianças, jovens, adultos, idosos, quantas pessoas estão nessas missões, tomando contas, de crianças, jovens, adultos, idosos. Vamos vibrar por eles também, que eles tenham forças para continuar com esse trabalho maravilhoso. Paciência, aceitação, resignação, compreensão. Vamos também vibrar pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares. Se todos conseguíssemos fazer o Evangelho no nosso lar, seriam pontos de luz, olhando-se o planeta de longe, pontos de luz que estariam sendo emanados pela atmosfera para o Pai, pelo próprio lar dos participantes. É justo que cada um esteja ali, que se for parentes, amigos, que levem para suas casas essa luz, mentalizando a paz, harmonia e saúde para o corpo e para o espírito. Se o espírito estiver bem, o corpo vai estar bem. É essas vibrações que vamos entregar na mão de toda aquela equipe espiritual que está aqui. E eles encarregarão de levar toda essa energia e utilizar essa energia mandando para lugares onde sejam necessários. Implantar, praticar e divulgar o Evangelho no lar é contribuir para a contribuição da paz autêntica e duradoura em nós, na família e na humanidade. Isso está no livro Reformador. Então, aquela mensagenzinha agora de Joana de Ângeles, Jesus contigo. Essa mensagem foi psicografada por Divaldo, tá? É no SOS Família, lá em Leal. Ok? Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. Prepara a mesa, coloca água pura sobre o Evangelho, distende a mensagem de fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Então essa água pode ser colocada lá um jarro de água sobre a mesa com uns copos. Quando se termina, todo mundo toma um pouquinho desta água fluidificada. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem no liame da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinhos de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem variável. Distende a tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida de blandícias do Evangelho, toda a sua rua recebe o benefício com comunhão com o alto. Se alguém em um edifício de apartamento alça aos céus a prece da comunhão da família, todo o edifício se beneficia com qual a lâmpada ignorada acesa a ventania. Não te afaste da linha direcional do Evangelho entre teus familiares. Continua orando fiel, estudando com teus filhos e com quem aqueles amas as diretrizes do Mestre.
e, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova, e examina as dificuldades que te perturbam, antes da inspiração consoladora do Cristo. Não demandes na rua dessa noite, senão para inventares deveres que não possam adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem, à noite, quando você for se recolher, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em sua casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Que assim seja, né, meus amigos? Que assim seja. É muito louvável, né? Essa mensagem de Joana de Ângeles, que nos passa a força, a fé, a esperança, aquele amor do coração que se expande. O Evangelho é isso, gente. O Evangelho é essa energia que vocês estão recebendo agora. Fiquem com Deus mais uma semana. Agradeço. Espero que gostem. Continuem compartilhando. Vejam os vídeos. Procurem entender. Qualquer dúvida, estou à disposição. E na semana que vem estaremos com mais um tema para dividirmos conhecimento. Que assim seja. Fiquem com Deus. Que assim seja.